Selamat Gajum. Selamat Já. Segunda-feira, 13 de outubro de 2014. Entrevista Cobra e Harry Potter, perguntas e respostas. 23 de setembro de 2014. Transcrição. Olá senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um programa especial Entrevista com Cobra, na Rádio Vitória da Luz, começando em alguns momentos. Mais uma vez quero agradecer a todos os ajudantes maravilhosos que fizeram isso possível. Rick Serapico, Daniel Glad, claro, o sempre criativo e talentoso Smiley 7, o qual faz o vídeo do YouTube que estará disponível aqui. Tenho vários anúncios importantes a fazer. Primeiro, a conferência Portal de Ascensão MT. Shasta foi absolutamente maravilhosa. Tivemos um grande sucesso lá. Mais de 150 pessoas compareceram para ouvir Michael Legion, Alfred Lambremont Weber, Robert Parala, Trisha Cannon, Byron Belitsus, André Bazaigo e James Gilliland. Quero agradecer a Orgânicos de Energia, a equipe da Cabana Quantum de lá, e o quarto curador dos Mestres Ascensos, Templo de Intenções para sua ajuda e serviço, bem como ao Sr. Scott Springer, por sua bela generosidade nos permitindo usar esse espaço. Tivemos algumas aparições surpreendentes no turno da noite com os óculos de James Gilliland. Havia um monte de gente. Um cara em particular estava dizendo: é um satélite, é um satélite. Então tivemos um maior poder. E ele disse: agora um navio. Tivemos um contato com a nossa família do espaço que estava assistindo o evento. Todos tiveram um momento maravilhoso. Se você for em www.tepromiserevaliade.com, onde você está bem agora ouvindo este show, e você for à página inicial embaixo de eventos, no portal de conferência de Ascensão MT, Shasta, no topo, você vai ver algumas fotos que tiramos do encontro e vários aspectos. Fomos para o lago, um lago glacial muito bonito chamado Lago do Castelo. Você vai ver imagens de nossas meditações pela stupa, uma estrutura em forma de cúpula erguida como um santuário budista, que está na montanha, e também fomos para o Campo de Jesus perto do Castelo do Lago, para algumas meditações, orações e nossas fotos finais. Algumas pessoas não estavam disponíveis lá para a cerimônia de encerramento. Tivemos um grande momento. Temos também alguns vídeos disponíveis para vocês de alguma música ao redor do Círculo de Fogo e algumas apresentações maravilhosas dos alto-falantes. Eu vou ter um DVD e áudio de toda a conferência, o qual está a caminho. Isso vai levar algum tempo para editar, mas ele estará disponível. Nós estamos tentando recuperar parte do custo pela edição deste, para pagar nosso maravilhoso Harold Reis, que fez isso. Você pode olhar mais tarde, caso você perdeu e está querendo ver e ouvir alguma das maravilhosas apresentações. Elas estarão disponíveis em breve. Segundo, além disso, estou feliz em anunciar que temos enormes novas mudanças vindo para o website. Eu tenho um novo desenvolvedor da website comigo e vamos endireitar algumas coisas. Eu estarei compartilhando muito mais informações no que diz respeito aos produtos da pirâmide e vou estar fazendo um blog de vídeo no futuro. Sem mais papo furado, aí vem a entrevista com Cobra. Muito obrigado.
Ok, como prometido, aqui vamos nós, pessoal. Temos Cobra na linha. Estamos ansiosos para mais uma entrevista maravilhosa. Esta é a entrevista de setembro de 2014. Bem-vindo, Cobra. Bem-vindo ao show Vitória da Luz. Cobra, muito obrigado pelo convite. www.2012portal.blogspot.com. Sempre o prazer é meu. Eu estava esperando que quando te fizéssemos perguntas, você pudesse dar mais detalhes. Há algumas perguntas que nós temos aqui. Vamos entrar em algumas. Eu não vou te perguntar todas as que eu te enviei, mas temos algumas agradáveis aqui. Cobra, o que acontece com todas as almas que estão presas no astral e plano etérico, dentro desta quarentena, no momento do evento? Cobra, quando o evento acontecer, esta não será mais uma quarentena. Todas as almas que estão nos planos astrais etéricos, serão contatadas por guias espirituais e farão as suas próprias escolhas em relação à sua evolução futura. Algumas dessas almas podem ser levadas para outros sistemas estelares, ou outros sistemas solares para uma maior evolução. Algumas dessas almas ficarão aqui e outras escolheram encarnar aqui após o evento. Alguém disse que você disse que apenas 5 ou 6 pessoas conseguiram escapar da quarentena da Terra desde a invasão de Congo. Isso é correto? Cobra, sim, é verdade. Nós temos outra pergunta aqui. Alguém quis saber sobre a Grande Fraternidade Branca. Ela está associada com a Ordem da Estrela? Cobra, sim, a Grande Fraternidade Branca é na verdade um nome para todos os mestres ascensos que conseguiram ascender além da quarentena, além do sistema da Matrix, e são seres iluminados agora. A Irmandade da Estrela não é, na verdade, exatamente igual, não é exatamente a mesma rede ou o mesmo grupo, mas também inclui alguns outros seres de luz. Muito bom. Portanto, há vários grupos trabalhando juntos ainda que separados, para a liberação do planeta. Isso está correto, Cobra? Sim. Eles estão trabalhando em uníssono e em coordenação, mas são grupos diferentes, com diferentes origens, com diferentes histórias, com diferentes frequências vibratórias e estruturas. Ok. Esta próxima pergunta sobre o evento é o que muitas pessoas têm perguntado, porque eles querem se envolver. Eu sempre digo às pessoas para olhar para dentro e fazerem suas próprias escolhas. Mas, o que as forças vitais de resistência veem como os maiores fatores críticos para o evento acontecer? Cobra, o grande fator neste processo é a eliminação do grupo Quimera. Este é o fator número 1. Quando isso for feito, tudo será muito mais fácil. Existe alguma coisa que as pessoas na Terra podem fazer para facilitar este processo? Cobra, sim. Há muitas coisas que as pessoas podem fazer. Primeiro, espalhar a verdade e informação. Segundo, juntarem-se a meditações em massa. Terceiro, fazerem o que puderem de sua própria maneira. Usar seus talentos para ajudar a libertação planetária em seu próprio caminho. Eu não estou aqui para lhes dizer exatamente o que vocês precisam fazer. Vocês precisaram entrar com sua orientação interior e começar a agir em sua própria área de especialização. Para alguns, é começando um blog, alguns é espalhando a verdade, para outros, é organizando uma ação no plano físico. Para certas pessoas, é o desenvolvimento de algumas determinadas tecnologias e para outros, é outra coisa. Cabe a cada indivíduo fazer suas escolhas e tomarem alguma medida. Tudo bem. Você pode me dizer, aproximadamente, ao redor do mundo, como muitos funcionários públicos e governos estão cientes do evento próximo? Poderia estar por trás da cena o fato deles estarem reconhecendo publicamente ou não? Cobra, a maioria dos funcionários de alto nível está consciente de que algo está acontecendo. Eles podem não saber, ou podem não estarem abertos a todos os aspectos da mudança, mas eles sabem com certeza que algo grande vai mudar, algo grande está para acontecer. E é claro que existem muitas agendas nos níveis mais altos do governo. Algumas pessoas pertencem a agendas jesuítas, algumas pessoas pertencem à agenda Illuminati, e muitos são os que pertencem às forças da luz.
e todos eles têm a sua própria perspectiva sobre o que vai acontecer e como eles estão participando nisso. É claro que as pessoas querem saber sobre a atualização do plano etérico, como quão longe os parasitas astrais vão, tanto como sobre a remoção das principais arcontes que afetam as emoções da humanidade. Existe ainda algum dos parasitas astrais que são automaticamente acionados pela onda escalar ainda em curso, ou está muito reduzido agora e não há muita coisa acontecendo? Cobra, o principal fator é a rede escalar. A rede escalar é operacional no plano plasmático e no plano etérico. O plasma é realmente uma camada de criação entre o plano físico e o etérico, que influencia tanto no plano físico como no plano etérico. E sim, ainda existem alguns parasitas no plano etérico que estão acionando os botões nas pessoas, que, naturalmente, para algumas pessoas são botões emocionais, algumas pessoas são botões físicos, mas os botões estão sendo pressionados. Há muito progresso em relação aos parasitas e não tanto progresso ainda sobre a rede escalar. Isso é simplesmente porque a rede escalar é ligada às exóticas armas do grupo Quimera. Ok. Aqui está uma pergunta interessante. De onde é que as pessoas do planeta X vêm? Não é o seu planeta de origem. De onde eles vieram? Cobra, na verdade, eles vieram de muitos sistemas estelares e eles tinham apenas uma parte de sua evolução em comum no planeta X. Todas aquelas pessoas que se originaram do planeta X tinham uma coisa em comum: eles tinham um grande desejo pela libertação deste universo, independentemente da sua origem. Muito bom. Mais ou menos como os 144 mil. Então, Cobra, é semelhante, sim. Muito bom. Outra questão que eu tenho recebido um monte neste momento. Eu não sei se ele está vindo de um blog por aí, mas um monte de pessoas quer saber sobre a Lua. Eles querem um pouco mais de clareza. É um satélite original. O que aconteceu com ela? É oca. Qual é a história da Lua? Há um monte de perguntas sobre isso. Você pode esclarecer mais sobre a Lua? Cobra, eu já esclareci, esse é um dos meus posts que foi dedicado exatamente à questão da Lua. Sim, é um satélite natural. Não é oco no sentido de que exista espaço vazio no interior. Existem sistemas de cavernas. Existem túneis no interior da Lua. Houve uma grande presença reptiliana lá no passado, que foi toda removida. Não há bases de ETS negativos deixadas na Lua. Existem apenas bases de luz presentes lá. É verdade que os alemães pousaram na Lua em 1947? Cobra, eu não posso confirmar isso. Houve muita atividade na Lua pelo programa espacial secreto após a Segunda Guerra Mundial. Sim, eu ouvi e vi um vídeo que parecia legítimo para mim, na qual dizia que Estados Unidos e Rússia desembarcaram primeiro em 1962. Você tem alguma informação sobre isso? Cobra, sim, isso foi parte do programa espacial secreto. Ok, muito bom. Também os alemães, claro, tinham uma base na Antártida, a operação de salto em altura, com o almirante Byrd. Os aliados tentaram removê-los e meio que levaram um chute na bunda, chutada a partir da tecnologia ET avançada que eles tinham. Isso é correto. Cobra, sim, isso é correto. Quando o almirante Byrd foi pela primeira vez na Terra interior, ele não entrou em contato com eles. Ele foi mais profundo, certo? Cobra, na verdade, essa história toda foi torcida, e eu diria que uma grande parte da história dele é desinformação. As coisas aconteceram um pouco diferente porque toda a história das aberturas polares não é exatamente como ela é apresentada. Não existem grandes buracos físicos nos polos, mas há entradas para o sistema de caverna subterrânea. Nas regiões polares, tanto no sul quanto em áreas do Polo Norte, e ele realmente entrou por uma dessas regiões polares, e ele viu muitas coisas por lá. Ok, então muito bom. Isso é muito interessante e são novas informações para saber. Eu aprecio isso. Você pode me dizer o quão grandes são essas aberturas? Ele voa em uma. Cobra, na verdade, existem algumas, não muitas, talvez 2 ou 3, que são grandes o suficiente para uma pequena aeronave para abrir e voar para dentro com cuidado, se você sabe exatamente como voar. Ok. Bem, ele era um bom voador. Aqui está uma boa pergunta. Teve uma civilização separatista que viveu em Marte?
Cobra fazia parte do programa espacial secreto. Na verdade, fazia parte da civilização separatista que tinha bases em Marte a partir dos anos 50 e 60 e através dos anos 70 e 80. E então houve um problema na década de 90, no momento da invasão do Congo, porque houve uma enorme onda de reptilianos vindo de fora do sistema solar que vieram através de um portão estelar em Marte. Foi muito desagradável lá fora. No final dos anos 90, e todas aquelas bases foram removidas pela resistência nos primeiros anos deste século. Ok. Você pode me dizer sobre a população nativa de marcianos que vive no subsolo? Pelo que entendi, eles são muito benevolentes. Eles são uma civilização astral. Cobra, houve também alguma presença física, não muito. Muitas raças diferentes. Alguns deles eram da luz, outros não. Tudo isso se foi. Sim, há uma certa força vital presente no plano etérico que é, eu diria, uma forma de evolução angelical. Muito bom. Isso coincide com algumas informações que eu recebi também. Isso é muito bom de ouvir. Neste momento há algum negativo ou bases alienígenas positivas no físico, em Marte? E o que aconteceu com todas as pessoas da Terra lá? Como eles removeram essas colônias da Terra com base lá em cima? O que aconteceu com essas pessoas? Cobra, bem, alguns deles voltaram para o planeta Terra. Na verdade, escaparam das forças da luz. Alguns deles foram capturados pelas forças da luz. A maioria passou para o lado da luz e foram levados ao planeta X, e alguns deles foram levados para além do sistema solar. Havia uma pequena porção dos que não queriam aceitar a luz e eles foram levados para o Sol Central de reestruturação. Uau! Nós apenas tivemos André Basságio na minha conferência aqui e ele realmente encantou as pessoas. Ele foi detalhista e muito exato em sua descrição do quarto salto a Marte e suas experiências com Barroso e outras coisas. Foi muito interessante. Um monte de gente realmente gostou disso. Foi bastante interessante ouvir essa informação. Algumas pessoas parecem pensar que o programa de Marte ainda está em curso, e você é inflexível e confirma a partir de sua fonte na resistência e as forças da luz, que já não está acontecendo, é isso? Cobra, a civilização separatista não tem acesso além da órbita da Terra. Eles não podem acessar mais do que isso. Ok. Aqui está uma pergunta. Os quimeras estão encarnados em seres humanos, ou estão apenas os controlando? Cobra, eles estão encarnados em corpos humanos. Sim. O que eles estão fazendo? Eles estão usando tecnologia. Eles acreditam neste transhumanismo de melhorar o corpo humano com a eletrônica. Eles gostam de brincar com essa interação. Eles estão mantendo seus corpos com todos os tipos de sensores e tecnologias. À primeira vista eles parecem como a média dos seres humanos, mas claro que a sua fonte não faz parte da humanidade. Existe alguma característica física particular ou, provavelmente, apenas o clima extremamente pesado? Cobra, sim, essa seria a principal característica, sim. Eles são nascidos de seres humanos, ou este grupo especial avançado é gerado holograficamente, ou são clones? O que é este particular? Cobra, a maioria deles foi realmente projetada com a tecnologia para corpos clonados em bases subterrâneas. A maioria deles viveu a maior parte de suas vidas em bases subterrâneas no passado. Ok. Algumas pessoas estão se perguntando por que o grupo Quimera ou as pessoas da Cabala não saem. Se eles sabem que a rapaziada está aqui, por que eles não estão saindo do planeta e tentando fugir? Cobra, porque eles não podem. Porque todos os portais de teletransporte estão fechados. Eles seriam interceptados pelas forças da luz. Se eles tentarem fugir com uma espaçonave comum, elas também seriam interceptadas. Eles não têm para onde fugir. Ok. Algumas pessoas têm perguntado, por que eles não fecharam esses portais de 1 milhão de anos atrás? Por que não foi feito isso na época? Cobra, não é assim tão fácil. Tanto o lado da luz quanto o lado escuro têm tecnologia muito avançada. A ciência está sendo desenvolvida em ambos os lados. Ok, vejamos. Alguém quer saber qual o papel que a raça chinesa tem desempenhado na história da evolução humana? Cobra, eles são uma das principais raças do planeta. Eles têm características muito únicas.
Uma dessas características é o não expansionismo. Eles apenas mantêm o seu território e mantêm a vibração até certo ponto com sucesso e em certo ponto, sem sucesso. A corrida chinesa também foi infiltrada por muitos agentes reptilianos ao longo dos milênios, com os jesuítas nos últimos 500 anos. É uma história bem misturada com os chineses. Muito bom. Acho que isso explica um pouco do porquê deles terem sido pacíficos. Eles realmente não tiveram esse expansionismo. É realmente uma boa característica. Eles têm um monte de gente para controlar dentro de sua própria situação lá. Algumas pessoas queriam alguma clareza. Eles têm acompanhado você por um longo tempo. Eu, pessoalmente, sinto que o evento é uma intervenção divina e uma coisa espiritual divina. E também, você já disse que o momento do evento está nas mãos da resistência. Cobra, não exatamente. A resistência tem alguns dizeres, mas a palavra final virá da fonte que tem a visão completa da situação. Sim, você falou que as janelas para o evento, como pensava a astrologia, têm um efeito. Em seguida, você disse que a nossa participação é um fator, e a meditação semanal poderia trazer o evento mais cedo. Cobra, sim, isso é verdade. É uma interação entre a consciência humana e o cosmos. Isso ocorre nos dois sentidos. Podemos acelerar o processo, assim como as energias cósmicas também o podem. Sim, é uma interação de todas essas coisas que vai fazer isso acontecer. Alguém perguntou aqui também em relação à data de vencimento. Existe alguma possível linha do tempo onde isso deve ocorrer até 2025? Alguém mencionou esta data. Cobra, ok, eu não vou dar qualquer garantia de linha do tempo, por várias razões. Uma das razões que referi muitas vezes era de que a Cabala não deve saber esta informação. Muito bom. Nós apenas temos que manter isso. Eu respeito isso. Se a Cabala acha que eles podem ser executados até 2025, eles vão fazer o seu melhor ao fazê-lo. Aqui temos algumas perguntas e eu não sei, estas parecem rumores para mim. Eu nunca presto atenção, mas eu tenho um monte de perguntas sobre este assunto. Nós ouvimos um monte de informação positiva ultimamente, além dos nomes normais, como o Guru Dinar, ou Zapopov, ou esses caras. Supostamente na mídia principal existe alguma informação positiva dizendo que o Iraque está pronto para revalorizar seu dinheiro. Isso é possível? É isso que está acontecendo? Cobra, ok. As pessoas têm uma perspectiva errada da revalorização. As pessoas estão, na verdade, tentando resolver sua situação financeira através disso. Isso não é possível. Primeiro, a RV é um processo global. Houve casos no passado em que certos países fizeram da RV sua moeda, e isso pode ser um bom investimento especulativo para alguns, mas será muito complicado dizer se vai acontecer durante a noite, ou que isso vai acontecer antes do evento. Eu não estou esperando. Nas condições em que o Iraque está agora, isso pode acontecer antes do evento? Sim, eu acho que não. Independentemente do que as pessoas dizem ou independentemente do que está em qualquer tipo de mídia, eu não acredito nisso. Ok. Portanto, temos uma situação na qual você deu uma atualização maravilhosa. Parece que o único fato estranho está associado aos laboratórios de Brookhaven lá. Há mais alguma coisa acontecendo lá. A Quimera, obviamente, ainda tem bases subterrâneas e atividades Quimera acontecendo em outros lugares do mundo. Devo entender a partir do seu último post que há apenas uma bomba muito estranha disponível. Cobra, eu não vou responder diretamente a esta pergunta. Há um reduto do grupo principal. Há outros lugares onde eles ainda estão presentes. Eles não têm bases subterrâneas como eles tiveram no passado. Eles têm alguns espaços porões que eu não descreveria como bases subterrâneas. Eles têm muito pouco território subterrâneo e muito pouca capacidade de movimento. Eles têm um armamento exótico muito poderoso, que é bastante perigoso se não tomar cuidado adequadamente. Assim, as forças da luz estão progredindo, mas elas precisam avançar com cautela. Quanto tempo após a RV vai ser implantada na Zara? Cobra, Nazara é uma parte do plano após o evento. Não na forma original, mas em uma forma expandida. O plano não é estático, ele está em expansão. Originalmente, Nazara foi destinada apenas para os Estados Unidos.
Mas estamos tendo uma reposição planetária que irá acontecer. Esta situação será implementada em economias muito diferentes e ambientes diferentes. E isso tem que ser levado em conta. Sim, para responder sua pergunta, Nazara será implementada. Muito bom. Nós tivemos um monte de perguntas sobre a situação da votação escocesa, ultimamente. As pessoas querem saber se ela foi fraudada. Cobra, sim, é claro. Ela seria bem-sucedida se fosse honesta, ou eles simplesmente fraudaram para ter certeza. Cobra, era uma possibilidade muito real de que a Escócia teria sua independência e que diminuiria bastante o poder dos Rothschilds, e eles não querem isso. Eu tenho ouvido de você e de outras fontes muito válidas, que a mudança de polo não vai ser tanto de um processo de limpeza, mas na verdade será um pequeno desvio, e que o ciclo da mudança de polo há 100 mil anos foi, na verdade, devido à consciência necessária à humanidade, que a mudança de polo ocorreu tão violentamente no passado. Cobra, ok. Informação real sobre a mudança de polo ainda é confidencial. Eu não posso dizer nada sobre isso. Não há perigo de cataclismo drástico no futuro. Isso é tudo o que posso acrescentar. É verdade que um objeto grande desencadeou a última mudança de polo. Cobra, não, na verdade, a última mudança de polo e muitas delas, que aconteceram antes, eram resultado do pulso galáctico. O pulso galáctico é um evento que acontece aproximadamente a cada 25 mil anos como resultado do aumento da atividade do Sol central galáctico. Quando o Sol central fica ativo, ele emite todos os tipos de partículas que geralmente provocam aumento da atividade solar e, claro, o aumento da atividade no sistema do Sol, que inclui o nosso planeta. Então, outros planetas físicos também estão passando por essa turbulência física drástica que basicamente destrói uma civilização a cada 25 anos. Cobra, isso não precisa destruir a civilização. Às vezes isso acontece, às vezes não. A humanidade vive neste planeta há milhões de anos. Algumas dessas explosões no núcleo galáctico são bastante drásticas. Nem todas elas são. Algumas delas podem ser bastante intensas. Este sistema solar é muito mais dinâmico do que a ciência quer retratar. Há em curso mudanças no sistema solar, que são bastante visíveis. Por exemplo, a grande mancha vermelha de Júpiter mudou drasticamente nos últimos 10 anos, mais ou menos. Então, acho que a questão é que em outras áreas da galáxia deve haver milhões e milhões de civilizações. Estes planetas são conscientes, as suas populações inteiras se elevaram durante os seus tempos de possíveis mudanças de polo. Eles têm equipes científicas que não estejam muito desenvolvidas. O que acontece com esses mundos? São apenas arados e começam tudo de novo. Cobra, a Confederação Galáctica tem tecnologias para proteger biosferas vivas por toda a galáxia com suas naves-mãe. Eles emitem certos campos de proteção que protegem os planetas e eles podem sobreviver a isso muito facilmente. Assim, estes são monitorados pelas forças angelicais e quando as mudanças de polo estão se aproximando, esses planetas são abertamente contatados por suas irmandades ou advertidos. Cobra, sim, e eles recebem assistência e na maioria dos casos, é muito mais fácil do que neste planeta. Pessoas em outros planetas são muito mais abertas às verdades cósmicas e são facilmente guiadas e cooperam. É muito mais fácil. Ok. Aqui está uma outra questão que é feita por um monte de gente. Mencionamos isto da última vez, uma história que nunca termina. Como podemos estar confiantes após este último obstáculo? Em outras palavras, após a remoção da bomba final Strangelot Top Quark nós não teremos mais nada bloqueando o evento. As forças da luz e o movimento de resistência estão confiantes de que eles estão no topo da situação e sabendo tudo isso é de se esperar que não haverá mais nenhuma questão adicional que possa retardar o evento. Cobra, tanto quanto eu sei, isso é a última coisa. É claro que eu não tenho toda a informação no universo. Eu tenho um monte de informação. Tenho muito boas fontes, mas ainda não estou no topo. Ninguém aqui no planeta está. Da minha perspectiva, tanto quanto eu sei, isso é a última coisa. O evento vai acontecer quando o evento acontecer. Certo, eu sei. Eu sempre digo às pessoas um prazo de 5 anos para que elas não estejam sempre a fazer perguntas.
falando do Sol central galáctico, da mudança de polos e outras coisas. As pessoas querem saber o que é a história do aquecimento global. Eu definitivamente sinto que a humanidade está definitivamente sofrendo um efeito sobre isso. Tenho certeza de que a inovadora tecnologia de compressão também está afetando o nosso tempo. Você pode comentar sobre o que está acontecendo com o aquecimento do planeta? Será que a temperatura na Terra será mais quente após o evento? Cobra, na verdade não estamos no aquecimento global, estamos efetivamente em um período de resfriamento global. Se as coisas fossem deixadas à sua própria sorte, teríamos uma nova era do gelo muito em breve. As forças da luz estão equilibrando o clima. A principal fonte de mudança climática não é a humanidade, mas a atividade do Sol central galáctico que muda a atividade do nosso Sol físico que de facto é o principal fator de padrões climáticos da Terra. O que a humanidade está fazendo é principalmente equilibrando a atmosfera e poluindo a biosfera. É claro que temos a Cabala com seus brinquedos que tentam modificar o tempo. A questão principal aqui é a atividade do Sol central galáctico. Existem forças galácticas de luz que estão a estabilizar o clima para que ele não seja muito drástico de qualquer maneira. Não teremos uma extrema idade quente e não teremos uma extrema idade do gelo. Teremos um tempo moderado. Após o evento o tempo vai se estabilizar porque o tempo também é um reflexo da consciência no planeta. Tudo bem, obrigado. Durante o 11 de setembro havia muitas pessoas que poderiam ter morrido. Existem algumas fontes dizendo que a família galáctica removeu muitas pessoas das torres naquele dia antes da sua experiência de morte. Você sabe alguma coisa sobre isso? Isso é possível ou é verdade? Cobra, eu não posso confirmar isso. Ok, vamos ver. Você poderia compartilhar o significado dos mistérios de Madalena no passado e agora? Cobra, os mistérios de Madalena são realmente parte do mistério da deusa que está mais próximo da orientação do manto do cristianismo. Os mistérios de Madalena estão despertando a realidade do aspecto feminino na vida de Jesus porque Maria Madalena era uma iniciada nos mistérios da deusa e as pessoas que são orientadas na direção da religião é mais fácil para elas abrir os mistérios da deusa através de Maria Madalena e a sua vida. É claro que os arcontes distorceram sua história de vida e sua mensagem, porque eles queriam suprimir a sua mensagem e a sua verdade. Neste intervalo de tempo os mistérios Madalena são o caminho mais fácil para a maioria das pessoas de abrir a presença da deusa. Ok. Alguém quer saber em relação ao movimento de resistência ou às forças da luz, se isso pode ser considerado uma forma de intervenção do espaço? Será que vai haver resistência à presença de ETS ou será que a informação virá de forma gradual, com calma e devagar no momento do evento? Cobra, descrevi o processo de muitas vezes. No momento em que acontecer os eventos da humanidade, a população da superfície irá distribuir informação através da mídia. Eles vão receber parte das informações dos agentes de resistência. Isso é a primeira coisa. Portanto, não vamos ter uma invasão alienígena. Tivemos muitas invasões alienígenas no passado e nenhum corpo parecia notar. Será dada assistência à humanidade para se libertar da Cabala. Ok. Será que todas as guerras vão parar na hora do evento? Cobra, na verdade todos os maciços conflitos armados são orquestrados pela Cabala e sendo a Cabala removida, esses conflitos serão oficialmente encerrados dentro de dias. Então, vou lhe dar um exemplo. Se você tem uma capitulação em um país, isso normalmente leva 2 ou 3 dias para todos os conflitos se resolverem. Isto é o que vai acontecer. Então eu espero que dentro de poucos dias após o evento todos os principais conflitos armados sejam desfeitos. Quanto tempo depois do evento as pessoas vão poder ir e viajar e viver em qualquer lugar ao redor do mundo sem restrições ou custos? Cobra, eu diria que todo o processo vai ser na primeira semana após o evento e vai demorar alguns meses para resolver tudo completamente. É apenas uma questão de logística e infraestrutura. Ok. Há muitos seres de luz encarnados em formas humanas. Pode o Deus Criador também assumir uma forma humana? Cobra, a presença de um é demasiado vasto para ser encarnado em um único ser. O que você pode nos dizer sobre a encarnação do Mestre Jesus Cristo? Cobra, você pode especificar uma pergunta.
Eu gostaria de saber da resistência e do seu entendimento sobre o ser de Yeshua. Foi este um iniciado que invocou uma força superior. Qual foi a singularidade desta encarnação? No seu entendimento sobre o Mestre Ascendido, ele parece ser muito bem respeitado, apesar dos diversos professores diferentes. Parece haver muitas fontes que indicam ele como o líder de toda a Federação Galáctica das Energias, habitando a consciência. Isso está correto? Ou você pode falar sobre isto? Cobra, ele era um dos seres de luz que encarnou neste planeta e alcançou sua ascensão em seu tempo de vida e, claro, ele não foi o único. Ele parece ser o mais popular por vários motivos. Ele foi um dos muitos que trouxe luz para este planeta. Ok. Você pode comentar mais nada sobre isso? Ou é um grande problema para muitas pessoas? Cobra, as pessoas precisam ser mais específicas em suas perguntas, caso contrário, eu não vou responder. Ok. Diz aqui que você disse. O povo das estrelas passou por um processo diferente quando eles surgiram a partir do Sol central. Eles passaram a dimensão angelical e desceram dimensões para a forma física. Este é certamente o caso com o Valiant Thor. As pessoas gostariam que você apenas falasse um pouco mais sobre esse tipo de evolução dos seres que vêm das dimensões superiores para as inferiores. Cobra, na verdade, descer para uma forma física é um caminho natural para um ser estelar. Existem muitas formas diferentes que ele pode tomar. Pode ser materialização das seres altamente desenvolvidos. Pode se inserir num corpo clonado. Ou pode ser reencarnado através de um processo de nascimento. Assim, a maioria das pessoas das estrelas que estão fisicamente presentes neste planeta vieram através do processo de nascimento de muitas vidas atrás para ajudar na libertação do planeta, para completar esta experiência e para completar este processo de libertação para toda a galáxia. Ok. Algumas pessoas querem saber. A quarentena está segura. Não há nenhuma maneira de as forças escuras ou a Chimera sair deste planeta neste momento. Cobra, eles não têm para onde ir porque seriam interceptados. Ok. Alguém tem uma questão interessante aqui. Quem era exatamente Prometheus? Era um mito ou foi baseado em alguma história verdadeira? Cobra, basicamente todos os mitos gregos são um reflexo de coisas que aconteceram no fim do período Atlante e pós-início do período Atlante. Eles eram seres reais, os deuses da mitologia grega, e foram realmente seres reais que desempenharam papéis diferentes na história nessa parte do mundo, porque a Grécia já foi uma colônia da Atlântida. Ok. Alguém diz que em www.veteranstodai.com, eu realmente gosto do Gordon Duff, eles parecem estar definitivamente associados aos militares positivos, devido às coisas que eles estão lançando. Eles disseram que as pessoas podem ser rastreadas a partir da ingestão de nanotecnologia. Cobra, na verdade, esta tecnologia foi bastante utilizada no final dos anos 90 e o movimento de resistência removeu mais de 99% nos primeiros anos deste século. Ainda existe um pouco desta tecnologia funcionando. É muito menos do que aquilo que era há 10 ou 15 anos atrás. Tiraram isso a partir de cada ser humano ou Cobra, sim, havia uma certa tecnologia que fez a limpeza. Na verdade, havia nanopartículas no ar viajando e fazer coisas desagradáveis em corpos humanos e na consciência humana. Algumas pessoas ainda parecem ter alguma doença chamada Morgellons. É devido a este tipo de tecnologia que ainda existe essa doença. Cobra, como disse, ainda está em curso, até certo ponto, mas é muito menor do que era no passado. Ok. Outra pessoa que mencionou que você disse que não há bases militares subterrâneas. E sobre a Chimera, eles não têm bases subterrâneas, no fundo, é isso que você quis dizer. Cobra, sim, é como um porão de uma base militar comum. Não é como uma entidade separada como a Área 51, como tivemos. Eles não existem mais. Por exemplo, na zona da Área 51, existem 4 bases em Nevada. Na superfície existem alguns edifícios e algumas áreas do porão, mas não há grandes lugares subterrâneos de multicamadas. Elas foram apagadas. Muito bom. Uma das perguntas que as pessoas têm perguntado a respeito da Chimera é: eles podem vir à superfície, interagir e fazer coisas?
Cobra: sim, na verdade, eles geralmente tendem a viver nas bases militares e, por vezes, eles interagem com a população de superfície e principalmente com a comunidade de inteligência militares. Ok. Você já ouviu falar da corrida Scres? Cobra: sim, um pouco. Ok. Ouvi dizer que eles são muito poderosos. Então, alguém quer saber. Você pode falar sobre o cientista iraniano MKH. Eu sei que no passado você afirmou que você não está realmente certo se ele tem as coisas que diz. Terça-feira você tem atualizações sobre isso? Cobra: ainda fico com a mesma atitude. Ele está falando muito. E se ele realmente tem algo, então ele que mostre. Certo. Você pode falar sobre a religião do Islã e, especialmente, Muhammad. Eles querem saber se toda a religião do Islã foi fabricada pela Cabala. Muhammad teve mesmo um contato genuíno com a grande fraternidade branca ou ele estava apenas brincando? Cobra: ok. É a mesma história com todas as grandes religiões. Ele era uma pessoa que teve uma experiência mística, um verdadeiro contato com a luz que mais tarde foi manipulado pelos arcontes. Todas as grandes religiões começaram com uma verdadeira experiência espiritual e, posteriormente, através do curso da história, quando o profeta ou visionário original morresse, a mensagem era distorcida e alterada e manipulada pelos arcontes. Ok. Quais são os tipos de energias de dimensões mais elevadas que podem penetrar o véu? Claro que sabemos que os anjos e os mestres ascensionados são capazes de passar por campos escalares para ajudar as pessoas se os chamarem. Isso é correto. Cobra: sim, eles podem percorrer os campos escalares, mas apenas de até certo ponto. É por isso que não é tão fácil de entrar em contato com os mestres ascensionados. Quando a grade escalar for removida, será muito mais fácil para as energias entrarem e as pessoas serão capazes de senti-los muito mais diretamente. A nossa limitação principal é sentir que este espaço não é deles. Eles podem vir aqui para baixo. Cobra: é também sua incapacidade de penetrar na grade. Se eles fossem capazes de lidar com isso completamente, a quarentena no planeta Terra não seria possível. Sério? É interessante. Existem planos futuros para a povoação de Marte e Vênus, para torná-los como a Terra em algum ponto no plano físico. Cobra: não será necessário, pois existem muitos planetas nesta galáxia que já estão povoados e há espaço suficiente para todos. A questão geral aqui é em relação ao extremista profundamente religioso e as pessoas no momento do evento. Será que muitas dessas pessoas vão desistir de suas crenças e ver uma imagem unificadora mais saudável da Terra? Será que isto vai haver um período de tempo para isso acontecer? Será que vai ser tipo como uma morte emocional, e vai haver uma transformação para essas pessoas? Será que vai haver muita resistência a isso? Claro que as pessoas têm livre-arbítrio. Qual é a visão geral e a visão da Federação Galáctica? Cobra: vai ser muito individual. Algumas dessas pessoas estarão abertas para a luz quando o evento vier. Eles só têm desenvolvido nesse sentido, porque não há suficiente luz presente em primeiro lugar. Alguns vão fazer bastante resistência à mudança. A maioria não vai mostrar a sua resistência exteriormente. A maior parte dos extremistas tendem a mostrar suas cores verdadeiras somente em ambientes muito negativos. Eles têm muito medo de mostrar quem eles são. Então, quando a luz vier, eles vão agir com normalidade. Como cidadãos educados do planeta, irão manter as suas crenças em segredo por algum tempo. E alguns deles irão se transformar e alguns deles vão abrir mais tarde para o processo de cura, quando eles perceberem que há realmente algo acontecendo e o mundo realmente mudou. Portanto, não há muita esperança para a maioria deles. Certo. Eles vão seguir em linha com os avanços da luz, e quando a verdade e o amor se começar a espalhar, eles vão se tornar naturais e as pessoas vão ter que se abrir para a verdade. Eu sou curioso e pessoas têm me perguntado isso antes e eu decidi trazer um presente para eles neste momento. Eu não vou citar o canal porque você não comenta sobre as pessoas ou um canal.
Você pode comentar sobre a civilização chamada Sazami. Acredito que Vendeu Stevens tinha um livro chamado Contato UFO de Sérpico, que supostamente é um planeta semi-cinza, onde alguns seres da Terra, na verdade, foram morar lá e realmente interagimos com este tipo de seres humanos híbridos cinza. Isso é verdade. Cobra, essa foi uma parte eu diria, do programa espacial secreto. Sim, essa civilização passou por uma profunda transformação, quando as forças da luz entraram nesses sistemas que estão muito perto do nosso sistema solar. É uma ocasião muito recente. Isso aconteceu nos últimos 10 ou 15 anos. Houve uma grande transmissão de luz em muitos sistemas solares nesta seção da galáxia e a maioria dos seres cinza atravessaram a fronteira para a luz. Sim, eles foram manipulados e controlados como nós fomos. Algumas pessoas têm perguntas pessoais, você não tem que responder a elas, mas eu pensei que as pessoas gostariam. Como é a vida de Cobra, é agitada. Você não pode mal esperar para sair planeta Terra. Cobra, bem, como você vê como uma pessoa pública eu recebo todos os tipos de respostas. Eu recebo respostas muito positivas e respostas extremamente negativas de como a raça humana é. Às vezes, é muito inspirador e às vezes não é tão inspirador e sim, eu gostaria de ir para casa. Sim. Algumas pessoas querem saber o que é o Sol Central Galáctico. E, realmente, um Sol ou uma estrela ou é um portal, um campo de consciência suprema ou é o centro geométrico da Via Láctea da nossa galáxia. Cobra, sim, ele está no centro geométrico da Via Láctea. Na verdade, é uma entidade viva, um Stargate, uma estrela, é tudo isso. É realmente uma entrada para as dimensões superiores, fora de tempo e espaço, além da dualidade. É um ponto de entrada e de saída e é também este o espaço onde as almas atravessam quando eles começam a sua evolução. Por isso é realmente um ponto de entrada do local de nascimento para as almas e, claro, também o lugar para a morte das almas que perderam seu propósito em sua evolução como a Cabala. Ok. Este é o tipo de material para fragmentos Translot bomba escura eu acho. Alguém disse que você fala sobre a anomalia escura que existe independente da fonte. Não é parte da unidade positiva, onde os anjos desceram. A pergunta é, quando as substâncias da anomalia não foram criadas pela fonte, como isso aconteceu ou quem fez isso? Cobra, foi criado espontaneamente. Nenhum corpo fez. Ele foi criado por acaso. Ok. Tudo bem, outra pergunta está aqui. Ele vai nos levar para um tipo de movimento de mudança religiosa. As pessoas estão se perguntando, se o evento acontecesse hoje, o que iria parar todos esses grupos como o grupo ISIS e essas pessoas que estão nas posições de guerra que estão ocorrendo agora? Como eles vão ser parados agora? Você tem um monte de gente com armas que quer fazer asas às suas agendas. Cobra, ok. Em primeiro, o Estado Islâmico é uma criação da CIA/jesuíta e quando forem removidos os principais agentes jesuítas e os agentes da CIA da Cabala, a liderança do grupo, a maioria do resto vai voltar para casa, porque eles são mercenários pagos. Se eles não são pagos, alguns serão presos, alguns vão ser reeducados. Será um processo de reestruturação. Haverá agentes dos militares positivos e da agência de aplicação da lei que irá desarmar essas pessoas. Ok. Obrigado. O verdadeiro justo, a continência da polícia entrará em ação e seus líderes serão removidos e eles vão ser literalmente presos como quaisquer pessoa louca ameaçando com armas. Boa. Cobra, sim. Ok. Nós temos uma pergunta em relação à Califórnia e pode estar acontecendo em todo o mundo. Nós temos uma pergunta em relação ao que está acontecendo com o Drought na Califórnia. Isso é pretendido? Isso foi criado? Há algo a ser feito para pará-lo? Cobra, bem, as forças da luz estão a tentar equilibrar as coisas, mas a Cabala ainda está usando a tecnologia etérica e a tecnologia escalar para aumentar artificialmente o processo natural. Portanto, é uma combinação de ambos. Ok, é só uma coisa que vamos ter de viver por mais algum tempo. Óbvio, eu acho que eles estão tentando fazer isso para criar mais pânico e problemas na superfície. Alguém disse que gostaria de saber qual a sua opinião sobre um movimento de meditação transcendental e outras formas de meditação.
Cobra, na verdade a meditação transcendental é uma muito boa forma de meditação, mas não é a única. Então, na verdade existem muitas maneiras como as pessoas podem meditar e se conectar com sua própria alma e seu próprio eu superior. Ok, eu acho que as pessoas querem saber o que aconteceu no momento do colapso dos túneis. Quantas pessoas estavam nesses lugares? Como eles os tiraram de lá? Como muitas pessoas morreram? Se possível, se houvesse grandes mortes, nós nos perguntamos por que não ouvimos nada sobre o assunto. Alguém me disse em outro dia que 60.000 pessoas supostamente morreram em um lugar subterrâneo em Denver, que foi uma das primeiras bases. Eu sei que a Federação Galáctica da Luz provavelmente não está envolvida nesse tipo de situação. Cobra, ok, eu preciso explicar certas coisas. Nem todas as informações que circulam na internet são corretas. O que estava acontecendo era que havia intensos combates entre o movimento de resistência e os militares negativos nessas bases e, na verdade, eu estimaria que cerca de 10 milhões de pessoas morreram nos combates. Uau, 10 milhões. Cerca de 10 milhões. Sim, quantos deles eram das forças da resistência? Cobra, não eram muitos. Uau, isso é enorme. Isso é em todo o mundo, em todas as várias bases subterrâneas do governo. Cobra, na verdade a maioria representava as forças reptilianas e as forças que vieram para o planeta após a invasão do Congo, e de uma percentagem muito pequena faziam parte as forças dos militares negativos da superfície. Ok, então, isso é interessante. Então, essas almas se viraram para a luz e foram liberados após suas mortes, certo? Cobra, sim, e a maioria deles cruzaram para a luz, mas apenas aqueles que não eram da raça reptiliana. Aqueles que eram da raça reptiliana, na verdade, muitos deles não escolheram a luz. E quanto ao aspecto do governo destas bases, algumas delas desciam a vários quilômetros. Eu entendo que eles talvez tivessem bases gigantes de muitos níveis. O que aconteceu quando elas foram limpas? Como elas foram apagadas? Será que eles só colocaram um alarme e fizeram uma evacuação? Ou houve alguma resistência lá? Cobra, houve lutas intensas entre a resistência e as forças negativas que estavam nessas bases. Elas foram conquistadas camada por camada e foram limpas. Na verdade, muitas pessoas estavam reféns nessas bases e eles foram libertados e foi dada cura para todos eles. Não foi nada bom, não foi nada bom, por isso, estou feliz que acabou. Então eles eram como humanos sequestrados que estavam sendo torturados e experimentados sim, e eles não foram autorizados a vir à superfície para contar as suas histórias. Cobra, sim, algumas dessas pessoas que foram resgatadas, algumas delas foram devolvidas para a superfície, mas a maioria dessas pessoas foi para a resistência e, em seguida, para outros planetas para sua cura. Aqueles que foram devolvidos à superfície não estão contando suas histórias. E quanto aos bandidos da nova ordem mundial, o que lhes aconteceu? Será que alguns deles se renderam ou muitos deles morreram até o seu amargo fim? Cobra, é necessário especificar os que ainda estão ativos agora ou aqueles que fizeram parte deste complexo subterrâneo. Bem, nós conversamos sobre as bases complexas e subterrâneas. Havia alguns prisioneiros lá, é claro, eu imagino, até seres benevolentes de outros planetas estavam presos lá. Sim, é verdade. Eu estou falando, vamos apenas dizer as forças humanas que faziam parte da quadrilha, os Illuminati nazistas que faziam parte da segurança. O que aconteceu com eles quando as bases começaram a ser limpas embaixo deles? Eles receberam a mensagem e começaram a ir para a superfície e fugiram. Cobra, depende. Alguns deles queriam defender suas terras. Alguns deles escaparam para a superfície. Alguns deles foram capturados. Alguns deles seguiram a luz. Alguns foram para o Sol Central. Houve muitos casos individuais. Eu diria que uma grande parte da rede Illuminati foi cancelada por causa disso. Nem todos, mas uma parte substancial da rede Illuminati foi limpa quando as bases foram desmanteladas. Ok, alguém quer saber, nós já fazemos parte da Federação Galáctica, ou para que isso aconteça tem de ser necessário uma declaração formal reconhecida e anunciada para toda a sociedade.
Cobra, tem que ser um processo consciente. Ele tem que passar por toda a humanidade. Nós ainda não fazemos parte dela ainda. Algumas pessoas estão percebendo que o novo primeiro-ministro Narendra Modi da Índia está introduzindo algumas ideias e ações revolucionárias que parecem ser da luz. Você tem alguma informação sobre ele? Disse que ele passou muitos anos nos Himalaias. Cobra, sim, ele é parte da Aliança do Leste, sim, ele tem contato com as forças da luz e sim, ele está apoiando a luz. Muito bom, eu acho que nós vamos para o Anuki, um monte de pessoas parecem falar. James Gilliland fala, a questão aqui é, será que o Cobra recebe em seus ensinamentos que os Anuki têm usado a raça humana para extrair ouro há 250 mil anos atrás? Cobra, isto vem de Zacarias Sitchin e isso não é uma boa informação. Você já esteve em contato com o Conselho dos 12? Cobra, sim, mas o Conselho Real dos 12, que faz parte da Confederação Galáctica. Será que o Mestre Ascensionado Jesus virá à Terra após o evento? Cobra, em um certo ponto, sim. Muitas pessoas estão hipersensíveis e eles podem sentir fisicamente a vibração do pensamento, ações e movimentos de seres físicos e não físicos ao seu redor. Para essas pessoas sensíveis, o que seria algo útil para essas pessoas fazerem no futuro? Essas pessoas naturalmente sensíveis. Você tem alguma orientação para essas pessoas que não foram treinadas em nada em termos psíquicos ou espirituais? Eles têm apenas a percepção que eles são pessoas extremamente sensíveis. O que você recomendaria para essas pessoas? Cobra, primeiro precisam aprender uma técnica de proteção. Aprenda a não se envolver em energias ao seu redor e ficar em seu próprio centro. Em seguida, passar algum tempo na natureza e, claro, para descobrir seu dom, porque é um dom e deve usá-lo de uma forma que pode ajudar a libertação do planeta. Ok. Se a ascensão do planeta está destinada a ocorrer somente após o evento, alguém quer saber por que está sentindo muito estresse fazendo as meditações semanais. Outro ponto que alguém trouxe até mim em particular é que claramente há sempre em torno do planeta, certamente, mais de 144 mil pessoas meditando o tempo todo. Será que é realmente importante que todas elas tenham a mesma intenção exata? Cobra, sim, exatamente. É muito importante se você quiser ter um grande grau de cooperação e criar uma mudança planetária. Você precisa ter um grupo com a mesma finalidade, fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. É uma lei física. Eu não inventei isso. É simplesmente uma parte da física hiperdimensional. Então é por isso que é importante para obter massa crítica para, devo dizer, acelerar a mudança no planeta. Ok. Muito bom. Será que as forças da luz têm tecnologia significativa para desativar a anomalia Quark-Pedra Negra? Cobra, eu diria que eles estão desenvolvendo tecnologia e eles estão fazendo progressos, mas eles não conseguiram completar a tarefa completamente. Ok. Absolutamente de novo, os Greys e os reptilianos foram embora completamente do planeta. Não há mais raptos, tanto no nível físico e energético ou nos corpos de energia dos planos multidimensionais. Cobra, não há mais sequestros a nível físico, mas nos planos de energia. Ainda há pessoas experimentando isso em seus sonhos. Eu diria que ainda está acontecendo. Ok. Eu acho que ficamos uma hora exatamente aqui hoje. Passamos por todas as perguntas. Eu quero agradecer a todas as pessoas que me enviaram as perguntas. Alguns de vocês repetiram perguntas e nós não as perguntamos. Cobra, obrigado muito pelo seu tempo hoje. Nós agradecemos muito. Agradeço-lhe a obtenção de um conjunto de informações. Esperemos que a nossa maravilhosa pessoa de Som Rick seja capaz de passar por isso mais rápido. Nós vamos seguir em frente para falar com você novamente no próximo mês. Muito obrigado e vitória para a luz. Cobra, obrigado a todos por ouvir e vitória da luz. Fonte, Portal 2012/T Promise Revelia de tradução. Sementes das Estrelas /Felipe Novaes /Jéssica Braga. Colaboração.
Cândido Pedro Jorge / Cláudia de Souza / Thiago Schenkel, Sei Moriarty, http://sementesdasestrelas.blogspot.com.br/2014/10 entrevista cobra e roube poter perguntas underscore 50.html sustenidos tash.2nr4jl44.dpuf